Oiê, eu sou a Leandra e hoje eu vim ter uma conversa muito sincera com vocês. Eu tenho 27 anos e por algum motivo eu não sinto que eu tenho 27 anos. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes eu paro e penso: gente, em que momento eu virei adulta? Eu sempre tive responsabilidade, eu sempre trabalhei, sempre fiz as minhas coisinhas, mas dentro da minha cabeça é como se eu tivesse ainda meus 18, 20 anos. Mas aí eu converso com alguém que tem seus 18, 20 aninhos e eu percebo que definitivamente eu não tenho mais essa idade. E eu digo isso por questão de maturidade, tá? Porque sempre existem aquelas exceções. Tem gente com 18 anos que é muito mais madura do que outras com 30. Mas é estranho, porque ao mesmo tempo que eu sinto que eu parei no tempo, quando eu converso com pessoas mais novas que eu percebo que eu não tô mais naquela fase. E foi justamente por conta disso que eu tive um choque de realidade há uns aninhos atrás. Um momento que parecia pequeno, mas que mexeu comigo. Nossa, tô me sentindo um João Kleber da vida. Aquele suspense. Para. Eu não sei explicar muito bem isso, mas durante muitos anos eu olhava para os meus pais e eu via eles exatamente iguais. Como se o tempo tivesse passado para mim, mas não tivesse passado para eles. Parece que eles ficaram congelados na imagem que eu criei deles quando eu era criança. O mesmo rosto, o mesmo jeito, a mesma voz. E aí, num belo dia, eu percebi que não, que o tempo tá passando para eles também. E eu confesso que eu não esperava por isso. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E agora eu vou compartilhar a história para vocês. O meu pai, ele teve um problema de pedra nos rins. E eu nunca vi ele daquele jeito. Ele sentia tanta dor que ele não conseguia caminhar. Ele não conseguia respirar direito. E, consequentemente, ele não conseguia conversar com a gente. Ele chegou a vomitar de tanta dor e jurou. Eu nunca vi ele daquele jeito. Eu confesso que eu fiquei meio desesperada, minha mãe também, porque a gente nunca tinha visto ele daquele jeito, porque ele sempre foi mais forte, mais durão, tipo assim, pra ele ficar mal, meu Deus do céu, ele tem que estar muito mal mesmo. Tipo assim, pra ele ir no hospital, ele tem que estar quase morrendo. Aí, indo pro hospital, dentro do carro, teve momentos que ele parecia muito distante. Tipo assim, eu e minha mãe, a gente conversava com ele, tentava pedir, tipo, tá tudo bem, não sei o que, pra manter ele acordado, não sei, tipo, né, a gente não sabe o que fazer nessas horas. E ele parecia muito distante, tipo, foi bizarro. Aí, quando a gente chegou no médico, o médico falou que ele já tava tendo alucinações de tanta dor. Enfim, eu sempre gosto de contar as coisas nos mínimos detalhes. Minha mãe sempre fica falando assim, Leandra, vai ao ponto. E aí? Amiga, me conta. O que você quer me contar? Aí eu conto, porque a pessoa respirou assim, respirou assado. Ai, gente, é tudo nos mínimos detalhes, eu gosto de falar tudo. Mas eu vou focar e vou ir direto ao ponto. Perdão. Beleza, fomos ao médico, piriri, lá. Aí teve exames pra fazer. No dia de fazer o exame, eu fui com ele porque ele ainda sentia dor, mas era bem menos do que aquele dia. Aí tá, beleza, fomos lá, piriri lá. Tava falando com a moça da recepção, falei o que a gente ia fazer, entreguei documento, e enfim. E meu pai o tempo todo ali do meu lado e tudo mais. Gente, quando eu olho pra ele, parecia cena de filme. Nossa, do nada parecia que eu não via ele há muitos anos, e aí ele envelheceu. Tipo assim, foi bizarro. Tipo, eu tava lá, piriri, lá. Olhei pra ele. Gente, filme, tá? Filme. Eu vi as linhas de expressões, os pés de galinha, as marcas que eu nunca tinha percebido antes. E naquela hora a minha ficha caiu de que meu pai estava envelhecendo. Aí eu confesso que eu fiquei emotiva, me deu vontade de chorar, mas é claro que eu não chorei, né, gente? Eu consegui me controlar, porque se fosse assim, ó, muitos anos atrás eu ia estar assim, chorando porque eu não me contia. E o mesmo aconteceu com a minha mãe. Gente, isso é bizarro. Agora eu tô curiosa se já aconteceu com vocês também isso. Tá um vento maluco lá fora. A luz aqui é luz natural, amor, então assim, pode ser que uma hora vai ficar mais claro, outra hora mais escuro. Mas assim,
Eu dando satisfação pro meu daily e o meu daily nem aí pra mim. Brincadeira, eu sei que vocês gostam de mim. Vocês, minha mãe, meu pai. Mas enfim, por muito tempo eu enxergava meus pais do jeito que eu enxergava quando eu era adolescente. Então, tipo assim, a aparência, tudo, gente. Pra mim, eles tinham parado no tempo. Essa é a verdade. Tem uma frase que um dia eu ouvi que dizia que um dia os filhos viram pais dos pais. E naquele dia aquela frase fez total sentido pra mim. Porque quando eu era criança, quem falava por mim era minha mãe. Eu lembro que eu ia ao médico, eu sentava lá e o médico, o que que você tem? Olhando pra mim e eu olhava pra minha mãe. Aí ela falava. Ela falava o que eu tinha, o que eu sentia, piriri, lá. Ela que resolvia as coisas e eu só ficava ali do lado. E naquele dia os papéis pareciam ter se invertido. Eu que estava cuidando, eu que estava resolvendo, eu que estava sendo a adulta naquele momento. E eu não tô dizendo que eu virei mãe da minha mãe, que eu virei mãe do meu pai. Eu só tô compartilhando com vocês que chega uma fase da sua vida em que você começa a cuidar das pessoas que já cuidaram de você e que ninguém te prepara para isso. Eu já compartilhei aqui com vocês sobre o câncer de mama da minha mãe e aquilo me fez amadurecer muito, porque quando eu era mais nova, a palavra câncer parecia uma sentença para mim. Eu associava automaticamente a algo ruim, sem solução e sem esperança. Mas aí, quando aconteceu dentro da minha família, eu aprendi a lidar com medo, aprendi a lidar com a insegurança, com a incerteza, com a ansiedade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Só que agora a gente está acompanhando uma outra questão relacionada à saúde dela de novo, que eu nem cheguei a compartilhar aqui com vocês, porque o tratamento sim finalizou, que infelizmente apareceu um tumor na cabeça dela, mas o tratamento finalizou, porém o tratamento ainda fica agindo no corpo por um tempo, entendeu? Então a gente não tem ainda todas as respostas depois de ter feito o tratamento. Aí eu não cheguei a compartilhar aqui com vocês ainda. Eu também nem sei se vocês querem saber mais sobre isso. Enfim, depois de muita coisa ter acontecido na minha família, tudo isso traz aquela sensação de que a nossa vida é muito mais frágil do que a gente imagina. Eu acho que uma das coisas que a vida adulta vem me mostrando, vem me ensinando, é que todo mundo tá nessa vida vivendo pela primeira vez. Eu tô vivendo pela primeira vez. Você, seus pais, sua oma, seu opa, todos nós estamos vivendo pela primeira vez. Agora eu tô até com calor. Mas quando eu era adolescente, eu não entendia isso. Eu achava que meus pais precisavam saber de tudo, eles tinham que ter a resposta de tudo, eles tinham que saber de tudo. Mas hoje eu vejo e entendo que eles também estavam aprendendo. Eles continuam aprendendo, assim como a gente, tentando, errando, fazendo o melhor que conseguiam com aquilo que sabiam. Isso significa que você deve aceitar tudo que vem deles? Claro que não. Existem coisas que podem ser conversadas, que podem melhorar, pensamentos que podem evoluir, e eu acho que isso também é uma responsabilidade nossa, porque os tempos mudam, as gerações e as formas de enxergar o mundo também mudam. Então, às vezes, conversar e mostrar uma visão diferente também é uma forma de cuidado. Eu sei que nem sempre é fácil, porque muitas das vezes os nossos pais vieram de uma geração onde que o diálogo não era tão comum, não tinha conversa sobre os sentimentos, por exemplo, conversa sobre emoções, sobre problemas, não tinha. Eu mesma me sentia muito travada sobre muitos assuntos e muitas coisas. Tinham assuntos que eu não conversava com eles para não preocupá-los, e outros eu nem sabia como falar, eu não conseguia me expressar. E isso não foi falta de amor, muito pelo contrário, mas era o jeito que a gente funcionava. Mas hoje eu tento me abrir mais, tento conversar, ter mais paciência, porque ninguém nasce pronto, ninguém está pronto, ninguém recebe um manual, ninguém sabe exatamente o que está fazendo. O ponto é que todos nós estamos aprendendo enquanto estamos vivendo. E talvez crescer não é quando a gente começa a pagar boletos, não é quando a gente sai da casa dos nossos pais, não é quando a gente começa a trabalhar. Então talvez crescer seja justamente isso.
a gente olhar para eles pela primeira vez, não como heróis perfeitos, mas como pessoas. Pessoas que erram, pessoas que aprendem, pessoas que estão vivendo pela primeira vez, assim como nós. E desde todos esses acontecimentos que não saem da minha cabeça, eu sempre tento. Ai, gente, eu acho que eu vou me emocionar. Ai, eu ando muito emotiva. Eu tento ter mais paciência com eles. Claro, tem dias que a gente tá tipo assim, ai, pelo amor de Deus, tá repetindo isso pela milésima vez. Eu já te expliquei, é assim assado cozido, mas enfim. Eu tento ter mais paciência, conversar com eles e estar presente de alguma forma. Porque o tempo tá passando. O tempo passa pra mim, passa pra eles. Eu acho que essa é uma das maiores lições que a vida adulta já me deu. E não se esqueça que um dia você também pode ser pai, um dia você também pode ser mãe, e você gostaria que seu filho, sua filha, te tratasse da maneira que você trata seus pais? Ai, gente, eu tô muito emotiva, mas esses dias eu tava vendo uns reels no Instagram de criança e tudo mais. Pergunta se eu tenho criança. Não tenho. Aí eu tava chorando por umas coisas tipo assim, gente, um moço que mudou de lugar, foi realizar o sonho dele não sei aonde. Gente, me emocionei. Deixa ela. Que ótimo. Ai, agora eu tô toda ranhenta. Mas enfim, vamos finalizar o vídeo por hoje, né, amores? Agora me conta aqui nos comentários pra eu não me sentir tão sozinha. Qual foi o momento, qual foi a situação que aconteceu que você sentiu, que você percebeu, virou a chavinha, que você realmente virou um adulto? Ou ainda essa fase não chegou pra você? Beijinhos e até o próximo vídeo!